Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Meus queridos irmãos e amigos, nós queremos meditar por alguns minutos a respeito de um tema que eu tenho pregado muito na minha igreja, já há algum tempo venho pregando sobre isso. É um tema que me fascina e é um tema que é meio estigmatizado no nosso meio. Quando se fala em avivamento, parece que essa palavra tem um estigma, porque ao se tratar de avivamento, pregar sobre avivamento, já soa logo como algo místico, visões extrabíblicas, línguas enroladas, falando palavras ininteligíveis, gritaria, balbúrdia, gemidos. Não, avivamento bíblico não é isso. Avivamento não é histeria. Avivamento não tem nada de místico. Avivamento pode ser traduzido na oração de Davi. Assim como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem fome e sede de Deus. Avivamento, portanto, é sede de Deus. E eu estou vivenciando, estou sendo testemunha no século 21, de que nunca o mundo cristão foi tão insensível como está sendo no dia de hoje. E quando eu falo mundo cristão, envolve muita coisa. Há muita gente se dizendo cristão, 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 mas onde está a sensibilidade? Onde está aquela alegria da vivência de uma vida cristã? Onde está? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Onde está o compromisso? Damos graças a Deus, porque haverá uma minoria que vai deixar claro que joelhos não foram dobrados diante do século 21, diante desse mundanismo. E nós vibramos com isso por nossas igrejas, que mesmo lutando contra essa apostasia que está aí, estão pagando o preço de deixar claro que somos herdeiros do Pai Celestial, herdeiros da pátria celestial, cidadãos da Nova Jerusalém. Então, queridos irmãos, eu gosto de falar sobre avivamento. Precisamos de um avivamento, mas um avivamento que nos leve mais para o quarto secreto. O irmão está tendo vida no quarto secreto. Nós falamos muito em reunião de oração, amém, precisamos ter. A igreja intercedia por Pedro. No cenáculo eles ficavam orando, precisamos ter, mas a reunião mais importante de oração, noto eu, percebo lá pela minha igreja, e por onde tenho andado, o que está faltando é aquele momento sozinho lá em casa, porta fechada, e abrir o coração diante de Deus. Jesus disse lá em Mateus 6,6, tu abre a porta do teu quarto
entra, fecha a porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos gastar mais tempo a sós com Deus. Essa é a principal reunião de oração na vida cristã. Aí começa avivamento. É assim que começa o avivamento. E isso vai dando uma visão daquilo que nós somos. Então, queridos, avivamento é uma intimidade maior com Deus. Gosto, já tem algum tempo que eu li um livro escrito por uma americana, Hope McDonald, e ela disse o seguinte: hoje em dia nós temos muitos cristãos e poucos discípulos. Vejam bem, graças a Deus pelos poucos discípulos, porque podem fazer a diferença. Temos muitos cristãos e poucos discípulos, muita religiosidade e pouca obediência. Então, queridos, nós precisamos, dentro desse mundo que nós estamos, secularizado, entender o nosso papel de cristãos arrependidos. Eu vou falar uma coisa aqui que os irmãos sabem. Quantos aqui já choraram por causa dos filhos, doença, já perderam queridos? Não, todo mundo vai levantar a mão. Não, já chorei por causa disso, já chorei por causa daquilo, já chorei por causa do meu filho, já chorei por causa do meu pai, já chorei por causa da minha mãe, né? Já chora por tantas coisas. Mas há uma coisa que nós estamos precisando chorar mais. E como disse um certo pastor, com toda razão ele tinha, e tem: nossos olhos estão muito secos, porque nós estamos chorando pouco pelos nossos pecados. Então, queridos, nessa noite, eu queria falar exatamente sobre esse assunto: arrependimento. Arrependimento. Arrependimento leva a avivamento. E avivamento é uma conscientização de arrependimento. Após a pregação, lá no início da igreja, em Atos capítulo 2, Pedro enfatiza a necessidade do arrependimento. Abra lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 37, verso 38. Atos 2, 37 e 38. Depois que Pedro fez aquela mensagem maravilhosa pelo Espírito Santo, quando o povo acabou de ouvir aquilo, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Queridos, arrependimento. O que é arrependimento? Nós falamos muito aqui, às vezes a impressão é: será que eu tenho a noção do que é arrependimento? Muita gente confunde arrependimento com remorso, remorso com arrependimento. O que é arrependimento? Olha, lá em Lucas capítulo 15, verso 10, tem uma expressão muito terna. Isso aqui é muito terno, muito angelical, muito divino. Lucas capítulo 15, verso 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então note bem, começamos dizendo, já definindo arrependimento. Arrependimento é um fato tão maravilhoso que provoca alegria diante dos anjos. Arrependimento é um fato tão maravilhoso que provoca alegria diante do corpo angelical. E arrependimento, por incrível e mais paradoxo que possa ser, arrependimento é um tipo saudável de tristeza. Mas existe alguma tristeza saudável? Será que existe uma tristeza saudável? Mas a Bíblia diz que arrependimento é um tipo saudável de tristeza. Por quê? Porque é uma tristeza que significa um pesar pelo pecado. Então, quando você sente que você está pesaroso pela vida que você leva, e você quer mais de Deus, você quer mais compromisso com Deus, você sente um pesar, você quer ficar mais aperfeiçoado em Cristo, isto é o avivamento, isso é obra do arrependimento que continua trabalhando na sua vida. Paulo fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória.
Não seremos perfeitos aqui, mas aqui seremos menos imperfeitos. Mas lá em cima, com Ele, nós seremos perfeitos. Mas a vida cristã se baseia em sermos menos perfeitos, menos imperfeitos. A cada dia que passa. Eu tenho o dever, como crente que amo Jesus Cristo, e constrangido pela sua graça, ser menos imperfeito. Meus queridos, isso é tão terno. Como é que uma tristeza saudável, como é que um tipo saudável de tristeza, veja o que Paulo fala sobre esse tipo saudável de tristeza. Segundo aos Coríntios, segunda epístola de aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, ele diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para, o que está escrito aí? Para salvação. Note bem, porque a tristeza, segundo Deus, é a obra do Espírito no nosso coração, opera o arrependimento. Que arrependimento é esse? Consciência de pecado, consciência agora que eu tenho de quem eu sou, uma visão de eu mesmo, uma visão sua. É você, olha, e começa a ter uma visão de quem você é. E quando nós começamos a ter a visão do que nós somos, nós vamos entender o que Deus é. Foi por isso que Moisés tremia no Monte Sinai, Daniel desmaiou, Isaías disse, eu vou morrer, porque eu estou vendo a glória de Deus. Quanto mais nós nos olhamos, quanto mais nós temos uma visão de nós mesmos, aí nós temos um entendimento, uma ideia do que é a glória de Deus. Para dar uma ideia, uma passagem bíblica e uma história real que aconteceu no Rio de Janeiro. Irmãos, lá em Lucas capítulo 22, os irmãos abram se quiser, mas conhecem o fato. Quando Jesus foi entregue para Pilatos, a Bíblia fala que Pedro tinha sido advertido, olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E eu imagino Pedro, mestre, nem pensar. Agora tem um trecho ali no capítulo que diz assim, que quando Jesus foi preso, Pedro ia seguindo de longe, só para ver o final, como é que ia acabar aquilo. E ele seguindo de longe, ele pegou, foi se aquecer perto de incrédulos. Começa a seguir de longe, começa a ter vacilo. É por isso que tem muita gente caindo na vida cristã, porque começa a seguir de longe. E olha, a gente segue de longe estando dentro. Às vezes segue de longe estando dentro, mais preocupado com a vida lá de fora, com a de dentro. Então, queridos, Pedro seguia de longe. De repente veio uma moça e disse, olha, esse aqui estava com ele lá, com o Galileu. Não, eu não. Aí veio um outro, olhou e disse, não, tu estava assim. Ele disse, eu não, imagina. Até que veio um terceiro e disse, ei, você estava lá que eu vi assim, não, eu não estava. Homem, não sou eu. Aí o galinho canta. Lá em Vitória da Conquista tem determinados lugares que ainda dá para a gente ouvir galo cantar. O galo de manhã ele canta. E interessante é que sempre que eu vejo um galo cantando, eu me lembro dessa passagem. Porque esse galo aí que você vê na Bíblia, ele ilustra o Espírito Santo. O Espírito Santo falando. Quando o galo cantou, aí Pedro, olha como termina o verso 62 aí, do capítulo 22, 62 de Lucas. E Pedro chorou amargamente. Pesar. Enquanto Pedro chorou amargamente, porque se arrependeu, e o arrependimento, segundo Deus, provoca uma tristeza para a salvação, para o perdão, Judas pegou uma corda e se enforcou. Por quê? Aí volte lá para o mesmo texto que nós lemos, 2 Coríntios 10, 7 e 10.
E veja lá, a diferença está aí, ó. O que é arrependimento e o que é remorso. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Imagina, vamos se arrepender de ser salvo. Mas olha, mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Judas quis resolver o seu problema de consciência, ele próprio. Isso é muito comum hoje. Os homens querem resolver os seus problemas por justiça própria. Ninguém quer Jesus, ninguém quer Deus. Aliás, muita gente fala que crê em Deus, mas gente é de boca para fora. É de boca para fora. O pessoal hoje vai atrás de quem está dando pão e quem está dando dinheiro. Prega sobre pão, prega sobre cura, vai todo mundo para lá. Ninguém quer pegar uma cruz e seguir Jesus, não. São poucos. São poucos. Porque a cruz de Cristo não tem isopor, não. A cruz de Cristo fere. Renúncia. Renúncia é abnegação. Então Judas quis resolver o problema à maneira dele. Eu resolvo. Vou devolver o que eu peguei, está aqui, 30 moedas, está aí. Teve tudo para poder operar a tristeza segundo Deus, para o arrependimento, mas ele não quis resolver a maneira dele. E a maneira do homem é a morte. Nenhum homem pode se justificar, nenhum homem pode resolver um problema de consciência se não tiver o sangue de Cristo. Ninguém. Quando Adão pecou, o que foi que ele fez? Resolveu o problema. Colocou uma folha. Quis resolver o problema dele com folha. E assim são os homens. Cornélio queria com a esmola. Assim são os homens, criando caminhos para levar a Deus, mas só um caminho é Cristo. E isso daí passa por um processo, arrependimento, mudança de vida. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza muito grande pelo pecado, consciência de pecado e mudança de vida, porque o Espírito Santo é que opera isso. Olha, isso que eu vou contar aqui é história, é fato, não é ilustração não, isso é um fato. Primeira igreja do Rio de Janeiro, primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Arrependimento traz mudança de vida. Vamos voltar a Pedro. Sabe como é que ele morreu? A tradição fala que Pedro morreu de cabeça para baixo, porque ele teria dito: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor Jesus, então me crucifiquem de cabeça para baixo. Morreu de cabeça para baixo, foi martirizado. Mudança de vida. Negou, confessou, foi perdoado, foi martirizado pelo Cristo que o perdoou. E quando Jesus disse para ele: Simão, tu me amas? Perguntou 3 vezes, lembram? Mas nunca jogou no rosto dele: por que você me negou? Não falei que você ia me negar? Não. Porque Deus, quando perdoa o pecado, Ele esquece. Ele esquece, Ele apaga. Nós é que pegamos uma varinha e queremos pescar alguma coisa. Mas Ele disse: eu apago os teus pecados não me lembro mais. O sangue apaga. Então, queridos irmãos, primeira igreja do Rio de Janeiro, um grupo de jovens foram fazer um culto ao ar livre lá numa das favelas cariocas. Subiram, aparelhagem de som, tal, violão, e começaram a cantar os hinetos, os corinhos. Não repararam que no lugar onde eles estavam tinha uma toca no meio do morro, um buraco. E começaram a cantar. Daqui a pouco, um dos jovens que estava perto do buraco olhou assim, se assustou, porque do buraco saiu uma cabeça de um homem para fora. Horrível, horrível, fedido, barbudo, cabeludo, tudo desarrumado, um espectro de ser humano. E o rapaz ficou olhando para ele ali. Aí, à medida que foram cantando, ele foi saindo da toca. Aí o rapazinho chegou perto dele e disse assim: você não quer ficar perto da gente, não? Ele disse assim: eu posso? Pode, vem cá.
fedia, mas o rapaz foi lá, pegou, trouxe ele. Ele era conhecido na favela, sabe como? Morava dentro da toca. Como é que ele era conhecido? O rato. Era o rato. E a turma cantando. E ele ali, um farrapo de gente. Um farrapo de gente. Aí um rapaz pregou. E fez o apelo. E o rato perguntou para aquele rapaz que o ajudou a sair da toca: esse Jesus que ele falou pode mudar a minha vida? Eu vivo aí dentro já há tempos. Aí o rapaz falou: pode. Então vocês me levem daqui agora, que eu quero mudar a minha vida. A rapaziada levou ele lá para a primeira igreja do Rio. Deram um big de um banho no rato. Fizeram a barba do rato. O pastor e um grupo de jovens se acercaram do rato. E o tempo foi passando. E o rato socializado. E o rato doutrinado. E o rato querendo aprender mais e mais. Passam-se os meses. Finalmente, o dia da profissão de fé e do batismo. Aí o pastor, no culto da manhã, chama à frente os candidatos que à noite vão descer as águas do batismo para uma pequena profissão de fé. E vai aquele grupo de gente lá na frente. Nos bancos da frente tinham duas jovenzinhas, duas jovens. Ficaram olhando para o grupo, olhando. Aí uma, que não era muito frequente na igreja, mas ia ter batismo, novidade, ela foi. Aí uma olhou para a outra e disse: nossa, quem é aquele primeiro que está lá na fila, aquele gato? Quem é aquele gato? A outra disse: tu não sabe, menina, aquele é o rato. A gente ri, mas se vocês souberem hoje, aquilo que foi rato um dia, é um gato pregando a palavra. É um rato que foi transformado em gato. Porque a menina, a outra ainda disse para ela: é, minha filha, é esse evangelho que nós cremos. Rato vira gato. Rato vira gato. Agora para pensar na tua vida. De uma maneira ou de outra, eu também, você também, nós fomos rato. Nós fomos ratos. Nós estávamos intocados no pecado. O pecado nos escravizava aqui, ó. Quem pode dizer aqui que nunca foi escravo do pecado? Nós fomos. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia dele, amor dele, poder do seu Espírito, isso é avivamento. É pegar rato, virar gato. Pegou nossa vida, transformou. E hoje nós estamos aqui, cantando, que nem cantamos aqui, coral cantando. Onde estariam esses coristas? Onde estariam os irmãos agora, num momento como esse? Hoje não é o chamado dia da Happy Hour? A sexta-feira não é a Happy Hour? A dia do Zeca lá, o Zeca, a hora do Zeca? Para quem não sabe, Zeca é um que faz propaganda de bebida aí, não sabe o que é. Então sai do serviço, vai todo mundo agora, enxergar. Nós estamos aqui libertos, não precisamos disso para ser felizes. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Então a consciência que eu tenho do arrependimento me leva a um avivamento. Ela me leva a um avivamento. E avivamento, eu tenho mais fome e sede de Deus. Eu tenho mais gratidão pelo que Jesus fez na minha vida. Eu tenho mais gratidão pela obra. Eu não decapito a cabeça da igreja, não. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Então, queridos irmãos, arrependimento é esse pesar que nos conduz à vida. Pesar pelo pecado, mas que nos conduz à vida. Já que o remorso é uma tristeza que nos conduz à morte.
Então, graças a Deus, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos. Lá em Provérbios capítulo 28, verso 13, o arrependimento é uma mudança de vida. Como nós vimos, ela vem de dentro para fora. Nós mudamos de dentro para fora. Jesus entra num coração arrependido, e é como disse Paulo, quando ele entra, tudo se faz novo. Agora entenda uma coisa: não há santidade sem Jesus. Não há santidade sem Jesus. Pessoas querem fazer penitência, pessoas querem fazer isso, querem fazer aquilo. Não. Santidade não existe sem Cristo entronado. Cristo entronado, eu sou levado, motivado, constrangido por seu amor, a ser cada vez mais santo, a ser diferente. Vocês que aqui é uma igreja missionária, graças a Deus. Rômulo tem uma visão missionária, os irmãos aqui em missões. Vocês sabem que o Vale do Rio Içana foi evangelizado por uma americana baixinha. Sofia Miller. Baixinha, ela evangelizou todo o Vale do Içana, morreu com mais de 80 anos. Uma vez aquela mulher, ela estava tão cheia de Cristo na vida dela, tão repleta de Cristo, que um índio não aguentou, chegou para ela e disse: Mãe Sofia, Mãe Sofia, tu veio do céu? Ela disse: não, meu filho, eu vim de Nova York mesmo. Mas sabe por que o índio perguntou isso? Ele via alguém que não era da terra. Irmãos, é assim que nós temos que ser vistos. Gente que não é daqui. Referencial, diferencial, cidadão que aspira a uma outra pátria. Embaixadores que representam o rei na pátria em que nós estamos. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria, Paulo disse, está lá em cima. Mas aqui nós somos embaixadores. É aquele que representa o seu rei na corte de outro. Essa corte aqui está na mão do diabo, mas aqui tem um grupo diferenciado, embaixadores do Rei Jesus, lavados, purificados pelo seu sangue. Por isso que é uma bênção. É claro, nós aqui não vamos ser perfeitos. Repito, aqui nós temos que ser menos imperfeitos. E cada vez mais, num crescente, dia após dia, de glória em glória, se assemelhando ao nosso Salvador amado. Então, 1 João 3,2 diz: agora não somos ainda como Ele é, mas naquele dia, quando Ele se manifestar, então vê-lo-emos e seremos assim como Ele é. Oh, queridos, é uma bênção. Arrependimento leva ao avivamento, e avivamento é uma conscientização do arrependimento na minha vida. E finalmente, terminando, meus queridos, o fruto do arrependimento. Definimos, agora tem um fruto. Qual é o fruto? Bem, João Batista, lá em Lucas capítulo 3, 8, ele disse para aquela turba: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento tem fruto. Como é que eu vou saber se eu tive ou não um arrependimento sincero diante de Deus? Como é que eu vou saber se Cristo entrou na minha vida ou não? Como é que eu vou saber se eu sou um cristão de fato? Jesus fala, é pela árvore. A árvore boa não pode dar fruta ruim. Se a árvore é boa, o fruto tem que ser bom. Nós estamos na raiz que é Cristo. Então notem bem, arrependimento. Nós temos uma visão da nossa miséria. Quer saber qual é a nossa miséria? Efésios 3, Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha, nós somos isso aí, viu? Nós já estávamos mortos, já nascemos mortos em delitos, pecados. Nós somos isso aí. Em que noutro tempo andastes, olha o tempo do rato aí, olha o tempo do rato. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo.
O rato vive aí nas tocas do pecado. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, éramos ratos. Mas, bendito mais, um dia nos encontramos com o Senhor, e aí nasceu uma nova vida. Agora essa vida tem que dar fruto. Quais são os frutos? Eu tenho uma visão do nosso estado. Aquela parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, é interessante aquela parábola. Olha, você tem ali um fariseu, um homem religioso, um homem que não faltava no templo, um homem que dava um dízimo, um homem que não falava coisa feia, um homem aparentemente justo, um seguidor da lei, não perdia culto. Sabe qual foi o problema dele? Ele não olhou para dentro, ele olhou para fora, ele olhou para o outro. Agora, sabe qual foi a bênção do outro, do publicano? O publicano não olhou para o fariseu, o publicano olhou para dentro de si. Quando o publicano olhou para dentro de si próprio, aí o que ele viu, o que ele pensava, os pensamentos errados que ele tinha, a natureza adâmica caída dele, aquela natureza corrompida, má, perversa, então ele batia no peito. Ó Deus, tem misericórdia de mim, ser gracioso para comigo, ser propício a mim, miserável pecador. Já o outro, não, eu não sou que nem ele não, viu? Não sou que nem ele. Olhou para fora, mas o arrependimento sincero nos leva a olhar para dentro. Olha para quem você é, aí você vai entender o que Jesus Cristo fez por ti, o valor da cruz do Calvário. Então o fruto do arrependimento é uma visão da minha miséria. A visão da minha miséria me leva à visão da expiação. João Batista, quando Jesus passou, o que foi que disse? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí você vai entender que alguém precisava pagar o que você não pode pagar, nem eu. E aí veio aquela cruz dolorosa, aquele sofrimento, aquele vitupério. Aí eu tenho visão da expiação. Aí eu entendo porque Deus se fez carne. Aí eu entendo que só Jesus podia satisfazer a justiça de Deus, só Ele. A nossa justiça é trapo de imundície. Só Ele. Puro, perfeito, santo, o Deus encarnado, que veio esse mundo fétido, no meio desses miasmas do pecado humano, pagar por mim e por ti o nosso pecado. Então, a visão da minha miséria me leva a uma visão da expiação, e a visão da expiação me faz entender: religiosidade não me santifica, só Jesus me leva à santificação. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus queridos, concluindo, o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22, 23. Quer realmente saber como está a sua vida? Faça uma... Olha, eu creio que todos vocês têm esse verso marcado na Bíblia aí. Quase todos vocês têm esses versos marcados aí na Bíblia. Gálatas capítulo 5, 22, olha o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, meus queridos, o convite dessa noite é o convite que vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Lá no capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se terá agrado dele. Olha, meu amigo, não sei se você está aqui,
Se você não entendeu ainda o que é arrependimento, arrependimento é exatamente isso, você reconhecer que você não pode ser salvo pelas suas obras, você só pode ser salvo pelo sangue de Cristo. É arrepender e entregar a sua vida ao senhorio dele. E você, meu amado irmão, arrependimento sincero nos leva cada vez mais a uma vida íntima com o Senhor da glória, nos leva a esse bendito desejo de experimentarmos um avivamento realmente bíblico. E eu gosto das palavras de Davi, assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e